etc. Apontava-se os governadores de província, havia algumas eleições locais, sim, mas essencialmente era um poder concentrado, tributariamente também. Rio de Janeiro concentrava tudo e depois repassava o que era concentrado. Lembra um pouco o modelo tributário de hoje, né? Lembra mais ou menos o mesmo modelo tributário de hoje. Rio de Janeiro concentra e depois separa. Brasília concentra e depois devolve. Então, temos aí uma reforma tributária que ainda estamos aí num período imperial ainda, em termos de modelo tributário. Mas, enfim. Então, o que a gente tira dessa história? Tínhamos um poder menos interventor naquela época. Lembrando que, já que eu falei de tributos, o Brasil se financiava, o que era o Estado brasileiro, as fronteiras, as Forças Armadas, os Correios, era financiado por 5 a 10% do PIB, né, total da atividade econômica, 5 a 10%. E o que acontece quando entra no Brasil República? Uma explosão de tributos. Surge aí toda a sorte de tributos, toda a sorte de custos e gastos, o Estado começa a inchar e também se apropriar de uma série de serviços que antes a sociedade fazia por conta própria. Aí você pode também argumentar, a sociedade era deixada para trás, o Estado não estava nem aí com a sociedade, olha que não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha previdência, não tinha qualquer tipo de assistencialismo, não tinham leis trabalhistas, não tinham saúde unificada, não tinha educação do Estado. É verdade, não tinha absolutamente nada disso. Quem que fazia isso? Quem é que fazia essa função burocrática local? Quem é que fazia isso? Boa parte desse serviço, como é que era feito? Quem sabe? A igreja assumia boa parte da burocracia e também dos serviços de creche, de educação, serviços que fazia até mesmo de saúde. Então era tudo, ou seja, orgânico, local. Era local. A sociedade valia mais no meu ponto de vista. Esse aqui é o meu grande argumento aqui. A sociedade fazia mais por si própria, porque o Estado não existia. Não existia o Estado brasileiro indo lá fazendo tudo. O que acontece no século XX, com o advento do socialismo de 1850, o Manifesto Comunista, 50 anos mais tarde, depois tivemos aí no começo do século XIX, do século XX, a explosão das ideias socialistas. Hein? A Revolução Russa e vários países, antes da Revolução Russa, já tinham partidos socialistas. Já tinham pessoas pensando de uma maneira socializadora. Contra o trabalho infantil, tinham várias causas que eu diria que até são boas do Estado intervir nessa sociedade. Né? A sociedade deixando livre tem o seu balanço aí. Por isso que os conservadores são aqueles que acham que você deixa a sociedade livre agindo. Agora, você só intervém quando de fato a sociedade pede. Então é uma reação à sociedade. O liberal fala assim, não precisa ter Estado de coisa nenhuma, o Estado não precisa fazer absolutamente nada. Então a visão de Estado liberal, libertário, tal qual ela foi construída da República Norte-Americana, foi um grande fracasso no século XIX. Essa é a verdade. Só começou a funcionar no final do século XIX e século XX. Vamos lembrar o que pontuou antes de 1824. Houve, em 1801, uma eleição para presidente mal construída na Constituição norte-americana. Tiveram que emendar a Constituição norte-americana, não conseguia achar. Tinha um empate técnico lá entre Jefferson e mais um outro candidato. Não sabia quem era, no colégio eleitoral não conseguia definir quem que era quem. Fizeram várias interações, fraude para lá, fraude para cá, cooptação de um lado, muito que o PSL está vivendo agora. Exatamente o que o PSL está passando agora. Isso e era constitucional. Então, peraí, essa Constituição está errada. Então, ali eles viram um modelo já está errado, presidencialista. Olha como pode dar errado. Deu errado em 1801. Já dei uma olhada aí, se vocês gostam de história, da eleição de 1801, que foi a primeira eleição que entrou um democrata, né, que era o Jefferson, né, depois veio o Madison, etc. Uma nova visão de país surgiu. Então, ali já houve eles começaram a balançar. Peraí, o modelo não está tão certo assim. Houve bastante instabilidade. Estados Unidos, estou falando. Depois, um pouquinho mais adiante, 1812, houve, nos Estados Unidos, houve uma guerra contra a Inglaterra. Desde a independência, olha esse detalhe, desde a independência dos Estados Unidos, os Estados Unidos nunca conseguiu, e por Constituição, ele era uma confederação, depois ele se tornou uma federação com a Constituição. Desde aquele momento, os Estados Unidos nunca teve umas forças armadas permanentes. Também não tinha uma marinha
muito forte, era algo muito mais, a visão de Jefferson na época, e ele influenciou bastante na Constituição, era de você ter fazendeiros guerreiros, muito como era Atenas antiga, né? Vamos lembrar, Esparta, existia um exército do Estado, o filho seu que era do Estado, era permanentemente do Estado, ele era pago e remunerado só para fazer guerra. Em Atenas não, você não tinha um exército permanente, eram cidadãos que eram fazendeiros ali, estavam cada um com o seu quadrado. Se houvesse algum conflito, eles eram chamados para fazer guerra. Então, era uma coisa meio que atabalhoada, miliciana, meio que solta, e eles ganhavam por quê? Porque tinham muito recurso, Atenas tinha muito poder econômico, então comprava mercenários, e também tinha muita gente. Atenas era 600 mil pessoas, Esparta tinha 60 mil pessoas, então Esparta causava tanto dano, se defendia muito bem, com 60 mil pessoas, Atenas com 600 mil pessoas, estava aí sempre sofrendo aí invasões, incursões, etc. Muito bem, então o Jefferson queria fazer um modelo ateniense, ou seja, não ter um exército permanente, possivelmente no argumento de que esse exército vai tiranizar a população. Então ele tinha muito medo disso. Agora, qual é o custo disso? 1812, uma guerra com a Inglaterra. A Inglaterra, a maior marinha mercante do mundo, um poder já tradicional, bélico, altamente profissional, capaz de engajar inimigos no mundo inteiro. E os Estados Unidos com aquele exército miliciano, um número vasto, mas um exército miliciano, meio que atrapalhado, não profissional. Então o que aconteceu? A Inglaterra ela já estava sequestrando marinheiros norte-americanos todo ao longo da costa norte-americana, incluso subindo o Mississippi e também entrando pelo rio St. Lawrence, que é a divisão de fronteira com o Canadá. Estavam simplesmente sequestrando, aportavam ou paravam os navios norte-americanos, se aportavam ali, sequestravam todos os marinheiros norte-americanos. O que o norte-americano tinha para contra-atacar? Nada, porque não tinha marinha, não tinha recurso, não tinha tributação para ter esse poder protetor. Então, durante esse período, estima-se que mais de 30 mil pessoas foram sequestradas, incluso crianças. Os ingleses sequestravam até crianças, tinha até um termo que chama-se, como é que eles chamavam? Era powder monkey, era macaquinho de pólvora. Era a criança que saía correndo entre um canhão e outro, levando pólvora. Tinha que ser a pessoa pequena, porque era ágil e não interferia no trabalho dos adultos que carregavam as balas, etc. Então, eles fizeram o que queriam. E, claro, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, você tem a Inglaterra bloqueando tudo isso aí, é a Inglaterra. A Inglaterra não vai deixar você fazer comércio com a França, comércio com a Espanha ou com um país da África, do norte da África, se você não tem marinha forte bastante para contra-atacar, ou mesmo para se defender suas linhas mercantes. Então a Inglaterra fazia o que queria, porque os Estados Unidos se constituiu como um Estado libertário, não cada um na sua, ficar em cada um no seu quadrado. E o Brasil está olhando isso. O Brasil está olhando essa experiência. Falou, será que vai dar certo esse negócio aí de Minutemen, que eles chamam homens do minuto, né? Em um minuto você convocava o seu exército, a população saía das suas lojas, o professor virava soldado, o ferreiro virava sargento. Então essa ideia não deu muito certo, né? Teve uma guerra, o final dessa guerra foi que na terra os Estados Unidos ganhou, no mar os Estados Unidos perdeu, chegou no momento de humilhação que a Inglaterra invadiu ali perto de Washington, queimou a Casa Branca e falou assim, agora vamos estabelecer paz entre nós, né? E o norte-americano falou assim, tá bom, vamos decretar paz aqui, ninguém ganhou. E o brasileiro olhando aquele negócio, falou, peraí, então temos que ter um poder central, forte, bélico, capaz de defender toda a unidade nacional, senão você não tem um país. Então a visão daqueles que estavam em 1824 era essa, olha o perigo de você não ter poder central, unificador. Ao mesmo tempo que você tem isso, você tem que garantir as liberdades. Então a função do imperador mudou. A função aí do imperador deixa de ser um governante, aquele que domina e controla a população, para ser um representante dessas liberdades. E ele entende muito bem que sem ter uma carapaça muito sólida e muito bélica, durante todo o século XIX, o Brasil não seria Brasil, porque existiam esses desafios locais. Ao passo que os Estados Unidos sofreu muito com esse problema da Inglaterra até o final do século XIX. A Inglaterra fez o que quis
em território norte-americano até o final do século XIX, quando de fato houve uma profissionalização do exército norte-americano, que começou a proteger melhor as suas terras e os seus mares, em função também até de conflito com o México, né? E tem outra história aí paralela. Mas enfim, então, onde que a gente está? Por que o Brasil então é atrasado? Porque esses conhecimentos que ocorreram dessa fundação, desse primórdio, foram todos esquecidos na Constituição de 1891. Com aquele ímpeto de fazer um Estado federalista, que era legítimo, havia revoluções liberais no final do século XIX no Brasil, querendo fragmentar, querendo independência e autonomia dos Estados. E aí, então, esse debate já existia dentro do Brasil Império, eles iam fazer esses ajustes. Só que, claro, os revolucionários assumiram um protagonismo aí, até meio que sorrateiro dentro do modelo imperial, ali, do exército, optaram diferentes facções, conseguiram convencer de fazer um golpe de Estado, não sendo nada democrático, porque democraticamente eles estavam perdendo espaço. Os republicanos, que tinham espaço democrático, até de partido republicano, dentro do Império, estavam perdendo. A cada eleição eles estavam se tornando cada vez mais insignificantes, porque o Império estava absorvendo isso. Como era democrático, era aberto, o sistema era cívico, o sistema representativo era cívico, então eles já estavam representando o que os republicanos queriam. Então eu diria que o Estado de Direito brasileiro era quase que, se você falar, excetuando a função do imperador, que era um cargo hereditário, e talvez alguns outros, você tinha ali uma república muito bem constituída em termos de infraestrutura, representatividade, independência de poderes, não intervenção na mídia, não tinha censura, independência do judiciário, muitas das coisas que depois se perdeu imediatamente com a república. Foram 3 anos de guerra civil, morreram-se 4.000 pessoas, numa revolução totalmente desnecessária, em que um governo legítimo assume, concentra poder, entra lá o Marechal Deodoro, depois o seu melhor amigo, que era Floriano Peixoto, dá um golpe um em cima do outro, já via. Aí entra no circuito que a gente conhece muito bem, né? Essa história aí de golpe atrás de golpe atrás de golpe, as regras vão mudando à medida que você muda o governante, as oligarquias dominantes se reagrupam em função do que representa cada um desses grupos, você não tem aquela perenidade, aquela estabilidade legal, jurídica da Constituição. A cada grupo dominante muda-se a Constituição. Então, tivemos a Constituição do Império, todo o Brasil Império, e depois tivemos 6 constituições durante o período republicano, em função de ter entregue, de fato, o país aí às oligarquias, tanto oligarquia política, quanto oligarquia econômica. E essa instabilidade, quando você tem instabilidade política, um amigo meu lá do Líbano, era uma família muito afluente do Líbano, etc., ele falava assim, olha, é uma pena ver, porque toda vez que tem um cessar-fogo aqui entre o Hamas, Hezbollah, contra os libaneses cristãos, toda vez que tem uma ou 2 semanas de paz e trégua, você vê atividade econômica. Você vê os mercados reflorescendo, você vê as famílias levando as crianças na escola. Então, para você ter crescimento econômico e crescimento social, você precisa de paz, você precisa de um ambiente que você tenha paz e segurança. E é exatamente isso que a República não conseguiu dar. É paz e segurança, ela está sempre mudando. É uma gangorra, é uma novela mexicana. E, aliás, quem leu a história do México vai entender porque a gente tem esse termo novela mexicana. Quem leu a história do México? Alguém já leu? Eu sugiro vocês lerem, porque ela é tão trágica, dá vontade de chorar. Você fala, puxa, agora o bonzinho ganhou. E a menina que... o secretário dele mata ele, depois o outro mata o secretário, depois volta outro golpe de Estado. É uma coisa inacreditável a história do México. Então, a nossa história republicana aí entra em sintonia com a história do México. Golpe atrás de golpe, atrás de golpe. Então, você não consegue dessa natureza, influências oligárquicas, e aí rupturas populistas, porque aí tem também o socialismo, ele criou o populismo, ele resgatou o populismo, né? O populismo já existia desde a Grécia Antiga, mas ele resgatou em uma maneira de você criar uma disruptura institucional e você estabelecer aí um ditador do proletariado primeiro, depois se tornou um ditador das minorias, né, que aí começou, o proletariado deixou de existir, o trabalhador industrial, aliás, no Brasil e no Ocidente, está desaparecendo como realidade social, mas surgiram aí, então, criaram as minorias. Então, agora,
em vez de ditador do proletariado, como era visto o grande César de Karl Marx, aí ele foi substituído no século XX pelo ditador pelas minorias, né? Ele cria diferentes minorias e tem só um que representa cada uma dessas minorias. Então agora, essa ideia de política de classes, aí, de conflito de classes, na minha opinião, está também caindo. Mas está surgindo aí o ditador do ambiente, do meio ambiente. Agora o meio ambiente é que é o negócio. Então esse aí que vai vir para controlar e dominar toda a atividade econômica, toda a atividade humana, porque o meio ambiente precisa ser protegido com ferro e fogo, e o Estado está ali para proteger o meio ambiente. E ai de você achar que uma árvore vale menos que o ser humano. Ai de você. Então, basicamente, está se alternando essa visão aí de domínio e de controle. Estamos ainda suscetíveis a isso. Vejamos aí o que está acontecendo recentemente. Na América Latina existe o Foro de São Paulo. Quem conhece o Foro de São Paulo? Isso é um fenômeno especificamente da América Latina. Foro de São Paulo não existe nos Estados Unidos. Foro de São Paulo não existe no Canadá. O Foro de São Paulo não existe nos países da Europa, como ele existe aqui nessa região. Não existe na África, não existe na Ásia. Ai dele existir na China, hein? Que é um país politicamente comunista. Mas ai de você ter aí um grupo defendendo uma minoria. Ai de você ter um grupo aí defendendo uma classe específica. Os chineses acabam com aquela brincadeira imediatamente. Mas na América Latina, nós não temos Estado que evoluiu durante esses 200 anos, que armazenou todos os aprendizados sociais e políticos e também aprendizados de evolução de Estado, porque os Estados também evoluem, mais gradativamente, mas eles evoluem. E então esses países viviam o que nós temos de aprendizado hoje na nossa República de 1988 até agora? Então, como uma criança, olha que bacana, uma república, olha, peraí, estamos desde 1889 com uma república? Estamos sempre aprendendo o que é uma república, cada nova república. Temos um novo Estado novo, um novo governo, temos uma nova visão republicana. Como é que é isso? Os outros Estados que mantiveram constituições originais de 200, 300 anos atrás e foram evoluindo gradativamente, sem ter rupturas constitucionais, tiveram mais estabilidade e eles armazenaram esses aprendizados. A imagem que me vem na cabeça é do César, Júlio César, não César Augusto, mas Júlio César, queimando a biblioteca de Alexandria, tacando fogo em todo o conhecimento da civilização antiga, porque aquilo ele via como um risco ao poder dele. É exatamente isso que a gente faz. A cada nova Constituição, nós queimamos tudo aquele aprendizado. Assim, olha, vamos começar tudo de novo. E estamos sempre aprendendo. Então, essa dinâmica política que é criada pelas constituições brasileiras, que não são constituições com a visão de proteção do cidadão, de uma maneira orgânica, de uma maneira que liberta o cidadão e permite que o cidadão viva como ele quiser viver, de uma maneira totalmente livre. Não, ele controla e domina, porque as oligarquias, por natureza, elas são ilegítimas. Quando você tem ilegitimidade, você tem mais vontade e necessidade de controlar e dominar. Você não pode deixar a coisa livre, porque você não é legítimo. Então, de repente, um poder desses que é livre, digamos num contexto, um oligarca que é poder absoluto, ele não vai deixar a coisa livre porque surge a ilegitimidade de alguma atividade econômica, social, política, e ele não está controlando isso, pelo amor de Deus, ele vai perder poder. Então, nós temos uma dinâmica muito similar ao resto da América Latina, estamos suscetíveis a essas intervenções, a um grupo como o Foro de São Paulo, que é um grupo terrorista, que vem aqui para aterrorizar a população e destruir o Estado, e uma nova visão de Estado surge por revanche, por consequência, muito pior do que o Estado que ele desbancou. Muito bem, a instabilidade do Brasil ela é oriunda da nossa Constituição, que coloca em xeque a sociedade brasileira, e dessa Constituição que valoriza concentração de poder, centralização de poder, ela não permite a liberdade do indivíduo, ela não permite a liberdade econômica e social e, por consequência, a economia sofre em função disso. Temos um modelo econômico que é diretamente vinculado ao nosso modelo político. E é por isso que o Brasil é um país atrasado. Meus amigos, muito obrigado. Estou aberto a qualquer pergunta. Muito obrigado.